Alice de Dunks Ferry foi uma escrava afro-americana que viveu até uma idade muito avançada, segundo alguns relatos chegando aos 116 anos. Tendo nascido na escravidão, ela nunca aprendeu a ler ou escrever, mas era muito inteligente e tinha uma memória incrível. Isso, combinado com sua habilidade de contar histórias, fez dela uma das primeiras historiadoras orais dos Estados Unidos e uma gênia à sua maneira. Olá, pessoal! Espero que tenham tido um ótimo Halloween, se comemoram, e bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, eu falo sobre figuras históricas únicas e esquecidas, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo se você gosta do meu conteúdo. Eu também estou trabalhando para abrir um Patreon e vou colocar muito conteúdo extra por lá, então me diga o que você acha aqui embaixo nos comentários. De qualquer forma, agora vamos explorar a história de Alice de Dunks Ferry. Alice de Dunks Ferry, também conhecida como Old Alice e Black Alice, nasceu escravizada na recém-fundada cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nas colônias centrais da América do Norte britânica, por volta de 1686. Os pais dela eram escravizados trazidos de Barbados, no Caribe, para a América. Não está claro se eles nasceram lá ou se nasceram na África e foram trazidos como escravizados através do Atlântico ainda jovens. Alice nasceu apenas alguns anos após a fundação da Filadélfia, em 1682, e mais tarde ela recordou que se lembrava de ter crescido lá, numa época em que a região ao redor era, entre aspas, um deserto, e quando os índios, seus principais habitantes, caçavam animais selvagens nas florestas. Enquanto a pantera, o lobo e as feras da floresta rondavam os wigwams e as cabanas onde eles viviam. Deve-se dizer que Alice estava entre os poucos azarados na Pensilvânia que não era um grande estado escravagista. A escravidão se desenvolveu gradualmente nas colônias britânicas da América do Norte no século XVII, começando no final da década de 1610 e 1620 como uma forma de servidão contratada, onde africanos eram trazidos e forçados a trabalhar por anos. Ao final desse período, eles geralmente eram libertados e recebiam terra nos limites das colônias. Acordo semelhante existia para irlandeses em colônias como Virgínia, onde muitos serviram 10 anos como servos contratados. No entanto, no caso dos africanos trazidos para a América do Norte, suas circunstâncias pioraram com o tempo. No final do século XVII, quando Alice nasceu, leis já haviam criado o tipo de escravidão de bens móveis e plantações, sinônimo da história inicial dos Estados Unidos. A situação, porém, era diferente na Pensilvânia. Esta colônia foi estabelecida no início da década de 1680 por William Penn, um Quaker inglês que recebeu terras do rei Carlos II da Inglaterra como compensação por uma dívida considerável que a coroa devia ao seu falecido pai. Ao longo do próximo quarto de século, William desenvolveu Filadélfia e a região ao redor como um refúgio para dissidentes religiosos, como Quakers, batistas e morávios, que enfrentavam perseguição na Europa. Esse espírito de tolerância também abrangia as pessoas escravizadas. Com o tempo, os Quakers se tornaram a força motriz do movimento abolicionista nas colônias e na Grã-Bretanha, com William Wilberforce, líder do movimento na Inglaterra, sendo também um Quaker. O que isso garantiu foi que a Pensilvânia tinha um número relativamente pequeno de pessoas escravizadas em comparação com as colônias mais ao sul, como Virgínia e as Carolinas. Os 5 ou 6 mil escravizados na Pensilvânia geralmente eram tratados melhor que os que trabalhavam nas plantações de tabaco e algodão do sul. Tudo isso impactou a vida de Alice e, como veremos em breve, suas experiências estavam ligadas a figuras como William Penn em sua juventude. Aos 10 anos, Alice foi tirada da Filadélfia e enviada para Dunks Ferry. Esse lugar ficava não muito longe da Filadélfia, no local onde hoje é o Parque Estadual Neshaminy, no condado de Bucks, na Filadélfia. Hoje em dia, é possível ver claramente o horizonte da Filadélfia de lá. Então Alice não foi levada para muito longe da cidade em expansão. O motivo da mudança dela foi para atuar como mestre de balsa em Dunks, onde uma balsa havia sido estabelecida em 1695
para transportar viajantes através do rio Delaware. Aqui, ela foi escravizada por Samuel Carpenter e era responsável por coletar o dinheiro do pedágio que as pessoas que desejavam atravessar o rio de balsa precisavam pagar pelo transporte. Ela passaria os próximos 40 anos trabalhando na Dunks Ferry. Sabemos muito sobre a vida de Alice principalmente porque Isaiah Thomas contou sua história logo após sua morte. Ele foi o fundador da Sociedade Americana de Antiquários em 1812, além de jornalista e escritor. Ele também tem a interessante distinção de ter lido a Declaração de Independência pela primeira vez em Massachusetts em 1776, depois que ela foi ratificada pelo Segundo Congresso Continental na Filadélfia. Em 1804, Tomás publicou um livro intitulado Biografia Excêntrica ou Memórias de Personagens Femininas Notáveis, Antigas e Modernas, etc., com retratos. Esta era uma coletânea de quase 100 pequenas biografias de figuras femininas interessantes, muitas delas governantes e nobres do século XVIII, como Catarina, a Grande, da Rússia, e a filósofa e pioneira do feminismo Mary Astell. No entanto, a primeira entrada no livro de Tomás foi sobre Alice de Dunks Ferry, e Tomás, que conversou com pessoas que conheceram Alice em seus últimos anos, fornece um relato inestimável sobre ela. É por meio de Tomás que sabemos disso. Alice conheceu muitas das figuras-chave da história inicial da Pensilvânia, observando que ela se lembrava de William Penn, o proprietário da Pensilvânia, Thomas Story, James Logan e vários outros personagens proeminentes daquela época. Penn, como mencionado, foi o fundador da colônia e permaneceu no comando até sua morte em 1718, após a qual sua família assumiu. Thomas Story foi um Quaker destacado e polêmico que, após viver na Pensilvânia, voltou à Europa e foi preso diversas vezes por pregar suas crenças religiosas na Inglaterra e Irlanda. Logan era um escocês irlandês que mais tarde se tornou prefeito da Filadélfia. Em 1737, ele assinou o Acordo da Caminhada com os índios Lenape locais, o que permitiu a expansão para o oeste da colônia da Pensilvânia. Por fim, o escravizador de Alice em Dunks Ferry, Samuel Carpenter, foi amigo de longa data de William Penn e foi o primeiro tesoureiro da colônia da Pensilvânia. Curiosamente, há registros frequentes de que ele protestava contra a instituição da escravidão, mas isso claramente entra em conflito com o fato de ele possuir Alice. O que isso sugere é que as circunstâncias da escravidão dela talvez tenham sido menos opressoras do que as de seus semelhantes mais ao sul, nas plantações. Além desses personagens, Alice, que viveu bem mais de 100 anos, também presenciou eventos marcantes na vida americana. Isso incluiu a Guerra dos 7 Anos contra os franceses e seus aliados nativos americanos entre 1756 e 1763, seguida pela Revolução Americana na década de 1770, o nascimento dos Estados Unidos e os primeiros anos da história do país. Por isso, ela tinha muitas histórias interessantes para contar às pessoas mais tarde em sua vida. Felizmente, Alice gostava de relembrar o que viu e as pessoas que conheceu, o que a tornou uma das primeiras historiadoras orais dos Estados Unidos. Durante décadas em Dunks Ferry, ela conversava com passageiros sobre a história da Pensilvânia, contando histórias de Guilherme Penn, seus associados e o início da colônia. Alice era analfabeta e, por isso, não podia ler ou escrever suas recordações da Filadélfia e da Pensilvânia, mas era conhecida por ter uma memória excelente e ser extremamente inteligente. Por exemplo, mais tarde em sua vida, quando já era muito idosa, mesmo pelos padrões modernos, ela foi capaz, conforme relatado por Isaiah Thomas, de apontar como a Filadélfia havia mudado como cidade ao visitá-la, mostrando onde a igreja e outros prédios estavam quase um século antes, o que sumiu e o que restou desde o início da cidade. Poucos duvidavam de seus relatos, e ela era conhecida por viver de forma honesta e moderada. Pelo que Tomás escreve, Alice tornou-se uma figura marcante na Pensilvânia do fim do século XVIII, atraindo pessoas de diversos lugares para ouvirem seus relatos detalhados sobre os primeiros tempos da colônia.
Alice não viveu toda a sua longa vida como escravizada. Após 40 anos trabalhando em Dunks Ferry, quando provavelmente já estava em seus 50 e poucos anos, Alice foi liberada de trabalhar lá. Não se sabe se isso indica que ela foi libertada ou apenas teve permissão para se aposentar. Seja qual for o caso, parece que suas condições após 1740 eram, em geral, as de uma mulher livre. Enquanto isso, em 1780, a Pensilvânia seguiu o exemplo de Vermont e se tornou a segunda parte dos Estados Unidos em formação a abolir a escravidão. Portanto, Alice teria morrido como uma mulher livre. Ela viveu uma longa vida na aposentadoria, chegando a viver, segundo estimativas, até 116 anos. Uma longevidade que parece ser precisa, considerando os relatos comprovados de que ela estava na Pensilvânia nos primeiros anos da colônia e conheceu Guilherme Penn, um homem que morreu em 1718. Ela passou seus últimos anos como historiadora oral e também envolvida em várias outras atividades. Ela era muito religiosa, pedia que lessem a Bíblia para ela e ia à igreja a cavalo, mesmo supostamente já tendo mais de 90 anos. Ela também era uma pescadora entusiasmada, frequentemente remava até o meio do rio Delaware, mesmo na velhice, para pescar e raramente voltava sem uma boa pescaria. Alice parece ter aberto um negócio de venda de peixe salgado ou savelha mais tarde. Com o passar dos anos, a saúde do cabelo dela piorava. Na década de 1780, a visão dela começou a falhar e ela acabou ficando cega. A afirmação de Isaías Tomás de que a visão dela milagrosamente voltou aos 102 anos de idade parece mais do que um pouco duvidosa. Ele também relatou que antes de morrer, o cabelo dela ficou completamente branco e o último dente caiu da boca dela aos 116 anos de idade. Apesar de sua crescente debilidade, ela era conhecida por visitar Filadélfia de tempos em tempos, embora tenha passado seus últimos anos em Bristol, na Pensilvânia, ao nordeste de Filadélfia, ao longo do rio Delaware. Ela morreu lá em uma data desconhecida em 1802, com estimativas apontando que ela tinha 116 anos. Se isso for verdade, isso a colocaria entre as 30 pessoas mais velhas que já viveram, e ela provavelmente era a pessoa mais velha do mundo na época. Hoje, sua história está sendo reconstruída a partir de vários arquivos, e uma placa foi erguida em Dunks Ferry para reconhecer que a travessia do rio que Alice cuidou por mais de 4 décadas ficava ali. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Alice de Dunks Ferry, espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários, e se tiverem outras sugestões, não deixem de colocá-las também nos comentários. Se você é novo por aqui, espero que já esteja inscrito e não se esqueça de ativar as notificações para receber todos os meus vídeos assim que eu postar. E é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!